Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos a partir de ao vivo, transmitindo para vocês o Seminário Espírita da Associação Municipal Espírita de Caruaru, em formato virtual, levando a vocês mais conhecimento espírita, que possa contribuir para aliviar um pouco as nossas mentes diante das experiências que estamos transitando nesse momento. Nesse momento, há uma vantagens e desvantagens, porque a grande vantagem é que nós podemos trazer grandes conferencistas, grandes palestrantes, como o nosso querido Frederico Menezes, que dispôs do seu tempo para estar conosco aqui. Boa noite, Frederico. Boa noite, Edson. Boa noite, amigos internautas, companheiros da AME. Alegria muito grande pelo carinhoso convite, poder participar desse nosso encontro virtual, nosso seminário. A gratidão é toda nossa. Vocês que estão nos assistindo, vocês podem acompanhar, porque no final nós vamos abrir para fazermos algumas perguntas ao Fred. Então vocês podem usar aí os comentários para deixar gravado aí as suas dúvidas. Vamos, nesse momento, todos nós fazermos uma prece pedindo o amparo e a presença dos bons espíritos nesta noite entre nós. Oremos. Meu Deus e meu Senhor, enquanto lá fora o desespero caminha e a amargura dizima, nós te oferecemos nessa noite um banquete do amor. Nós gostaríamos de ser como uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas não conseguirei. Então te pedirei para sermos um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura daqueles que andam na escuridão. E que essas palavras da noite de hoje possam levar luz, consolo, paz a todos que vão nos acompanhar nesta noite. Para que no final obtenhamos o êxito de nos sentirmos muito melhores do que quando começamos. Jesus esteja em nossos pensamentos, palavras e atos. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, Frederico Menezes, nós gostamos muito de fazer esse encontro presencialmente, porque aquele aconchego, aquelas energias, mas não podendo, vamos acompanhar Frederico Menezes com o tema Educação, chave do progresso moral. Então vamos passar a palavra ao nosso querido Frederico Menezes. Está com você, Fred. Caros amigos, iniciando esse nosso encontro com um tema tão profundo, tão essencial, a educação como chave do progresso moral, estaremos falando da alma do Espiritismo. Ninguém desconhece, na própria história da humanidade, que povos e civilizações decaíram quando se entregaram à decadência moral, alimentada pelo ceticismo, pelo materialismo, pela alimentação apenas no que toca às sensações físicas. Jesus aparece no horizonte da humanidade e estabelece um roteiro na construção ético-moral da nossa humanidade. E coloca esse desenvolvimento ético-moral como a jornada em direção à felicidade e à autorrealização dos seres. Demonstra, com a sua própria presença espiritual, que a vida se dilata para além da matéria, que ela prossegue, que a consciência continua a mesma depois da sepultura. Lamentavelmente, essa mensagem eloquente e libertadora do Evangelho, na sua essência
e no seu aspecto primitivo, inicial, teve uma duração de cerca de 290 anos, sofrendo alterações e deturpações a posteriori. Infelizmente, a concepção materialista ainda predominara ao longo dos séculos depois do Cristo. Aqui ou ali, apareciam os enviados dos céus, missionários, que convidavam através do seu pensamento, da sua palavra e, sobretudo, das suas ações, a civilização terrestre a rever os seus aspectos e os seus valores, convidando a criatura da face da terra a assumir a sua realidade mortalista. Passam-se os séculos. A ciência avança de uma maneira magnífica, sobretudo a partir do século XVII e, particularmente, no século XVIII, quando surgiu a Revolução Industrial na Inglaterra. A partir daí, a ciência debruçou-se sobre as leis da natureza, lamentavelmente detendo-se apenas no que dizia respeito àquilo que tocava as sensações físicas. O mundo material, os elementos químicos, bioquímicos, que os nossos sentidos podem se aperceber, fora o foco principal e predominante dos interesses da ciência que avançava de uma forma gloriosa. Por outro lado, havia alguns problemas relacionados às religiões tradicionais, porque à medida que a ciência avançava e explicava os fenômenos anteriormente conhecidos como milagrosos, as religiões não atendiam à sede de conhecimento e de razão que já começava a predominar na civilização moderna e na civilização contemporânea. No século XIX, aparece a doutrina espírita e convidando, a partir dos elementos materialistas, os pensadores, os cientistas, o ser humano como um todo, a compreender a sua natureza transcendental, a entender que a vida não se restringe à matéria e que há uma jornada extraordinária à frente, demonstrando o espiritismo através dos fatos incontestes, através da mediunidade que explodia e se espalhava como verdadeira praga pelo mundo inteiro, requisitando do coração e da mente humana uma reflexão a respeito da necessidade da mudança de valores. Quando o espiritismo aparece através dos fenômenos diversos, desde as pancadas nas paredes, as mesas que giravam, até as comunicações inteligentes, as materializações, aquelas consideradas de efeito físico como as próprias materializações, com esta explosão tocando os sentidos humanos, mas também com as comunicações inteligentes, trazendo uma filosofia tão grandiosa, dilatando o horizonte de percepção da criatura humana. O espiritismo, então, apresentava-se como um grande consolador. Consolador porque comprovava que a morte não existe. Consolador porque apresentava para a criatura, saudosa nos seus entes queridos, que haveria um reencontro, que eles, nossos amados que haviam deixado o corpo físico na sepultura, continuavam a viver e até mesmo intercambiavam conosco pelas linhas da intuição, mas também poderiam falar conosco pelas janelas da mediunidade. O Espiritismo veio para demonstrar e consolar a partir daí a alma saudosa, demonstrando aos nossos corações sofridos que vale a pena a experiência da matéria. No entanto, como se não bastasse o Espiritismo comprovar a imortalidade da alma, como se não bastasse a doutrina espírita edificar e consolar através da possibilidade do reencontro com os nossos entes queridos, o Espiritismo também veio dar um sentido mais amplo a esta mesma imortalidade. Porque a filosofia erguida
pelo pensamento dos imortais e desaguado na Terra, através da codificação de Allan Kardec, veio demonstrar, além desta imortalidade, que as nossas existências materiais, sim, nossas existências materiais, face ao fato de que a reencarnação foi a chave primordial que os espíritos entregaram à humanidade, conforme no Evangelho segundo o Espiritismo nos é dito, Jesus nos entregou a chave do amor, o Espiritismo nos trouxe a segunda chave, a reencarnação, para compreender o objetivo sagrado da existência. Então, a filosofia espírita, além de comprovar que não morremos, veio demonstrar o porquê da vida, qual o sentido dos nossos passos na matéria, por que é que Deus nos fez para mergulhar na carne, e por que é que os espíritos nos afirmam que todos nós temos inúmeras existências. A resposta a isto, a explicação para a diversidade do sofrimento humano, a explicação sobre a diversidade dos talentos das criaturas, a precocidade de crianças, a facilidade de determinados indivíduos para este ou aquele campo de expressão, a facilidade que determinadas pessoas possuem de amar, servir, de ter impulso fraternal, a naturalidade com que determinadas criaturas perdem o controle e cultivam sentimentos negativos. Tudo isso passou-nos a ser explicado pelas vozes imortais, ao explicar que somos todos nós, viajantes do passado, em direção ao futuro glorioso. Para isto, através das vidas sucessivas, a alma, o espírito, a centelha criado por Deus, estaria realizando nesta trajetória, nesta saga, nesta verdadeira enciclopédia de experiências, estaria conquistando os valores da sabedoria e a grandeza dos sentimentos elevados. Colocado isto, então a essência das reencarnações seria a educação da criatura. Não a educação do verniz social. Não a educação puramente da informação intelectual. Não a educação formal das escolas da terra. Não a educação de saber apenas história, geografia, matemática, português. Mas a essência mesma da educação, que Pitágoras, séculos atrás, tratava, que Sócrates propagava de maneira encantadora pelas ruas de Atenas, que Platão, seu discípulo, muito de perto, também fizera resplandecer a educação, que estava nos templos de Eleusis, que se encontrava em todas as doutrinas esotéricas do passado, que encontramos nas doutrinas secretas das várias regiões do planeta. Agora, o Espiritismo apresentava a educação de profundidade, a educação do indivíduo imortal, que lida com a necessária e fundamental experiência do aperfeiçoamento do seu caráter. Não por acaso, o codificador do Espiritismo não foi um engenheiro, não foi um médico, não foi um arquiteto, não foi um administrador de empresas, não foi um artista. Não. Allan Kardec fora um educador, um pedagogo. Nada é feito aleatoriamente pelo mundo superior. Por que é que o codificador do Espiritismo seria um discípulo de Henri Pestalozzi, o emérito pedagogo suíço, que nos legou conhecimentos vastos a respeito do processo educacional? Por que é que o codificador do Espiritismo teria que ser um educador e não outra expressão profissional tão nobre? Era porque seria necessário que aquela mente lúcida e racional de Allan Kardec, além de organizar as perguntas e indagações e de tirar as conclusões com objetividade do contato dos espíritos conosco,
precisaria ter a sensibilidade de compreender que o objetivo central de estarmos aqui na Terra, como em qualquer outro mundo do universo, seria o aperfeiçoamento pela educação de profundidade. O espírito evolui através do processo educacional. Aquela educação que esmerilha o ser, aquela educação que apara as arestas dos equívocos, aquela educação que trabalha as sombras internas que nós trazemos ainda como espíritos imperfeitos que somos. As sombras são as nossas deficiências. E, portanto, o buril, o escopo, para trabalhar esta matéria-prima que é a alma, para trabalhar os seus aspectos morais, fundamentais e essenciais para a nossa evolução, teria que ser as múltiplas experiências nas várias reencarnações. De vida em vida, o princípio psíquico, o princípio espiritual, o espírito imortal que somos, vai adquirindo experiências vastas, vai desenvolvendo seus recursos, as potências da alma, vai adquirindo conhecimentos cada vez mais vastos, vai conquistando valores espirituais virtuosos, que só o tempo, os séculos, os milênios proporcionam ao espírito, a fim de que depois desta trajetória vastíssima de dor, de lutas, de lágrimas, de abnegação, de renúncia, este espírito possa fazer a proposta de Jesus, quando no Sermão do Monte nos dizia: brilhe a vossa luz. Para que o espírito faça brilhar a sua luz, ele precisa ter consciência de si mesmo. Ter consciência de que nós somos constituídos de luz. Mas que esta luz só poderá irradiar-se se nós trabalharmos todos esses aspectos da nossa intimidade. Se nós tivermos a coragem de observar aquilo que nós precisamos fazer para que estas imperfeições, que são escamas, a impedir a irradiação da nossa essência divina, essas escamas sejam retiradas. E elas são retiradas através dos golpes das experiências na matéria e no mundo espiritual. Porque a doutrina espírita veio nos mostrar que a educação não se dá apenas no mundo físico, no mundo dos espíritos, no mundo das ideias, no mundo normal primitivo, que é a nossa pátria de origem, a realidade espiritual. A alma continua a progredir, a aprender, a se estudar, a se conhecer. Esta essência fundamental encontra na frase que estava escrito sobre o templo de Apolo em Delfos, uma das suas mais belas expressões, que Sócrates popularizou para a humanidade. Homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Autoconhecimento. Não poderemos alcançar a irradiação luminosa se não fizermos esta viagem extraordinária para conhecer os continentes da alma que somos. Sem compreender o que somos e quem somos, não entenderemos o que é a vida. Percebam como a frase é magnífica. Homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Muitos querem compreender o que é a vida sem se estudar. Muitos querem entender a existência sem entender a nossa própria natureza. Como isso seria possível? Nós somos a essência da vida. E é preciso, portanto, compreender essa transcendência que constitui nosso ser. A decadência moral,
que provoca uma enxurrada de provações e expiações em um mundo como a Terra, é fruto, na sua base, da ignorância que graça envolvendo o ser humano. Paramahansa Yogananda, grande pensador da filosofia espiritualista, colocava com muita precisão que a ignorância estaria na raiz de todos os males que afetam o ser humano. E é verdade. Ignorância no sentido de desconhecimento da realidade da vida. Ignorância por não compreender qual é o objetivo de estarmos aqui. Ignorância por não ter conhecimento da resposta às indagações que sempre atormentaram o pensamento da humanidade. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Por que sofremos? Qual é o caminho da felicidade? Para onde iremos depois da sepultura? Existe vida após a morte? Então, todas estas interrogações, quando o ser possui a ignorância a respeito das respostas, ele não consegue entender a si próprio e, consequentemente, não consegue compreender o que é a vida. A viagem para a nossa intimidade, ela é muito peculiar a cada ser. Como não existem dois espíritos iguais, Deus não repetiu a fórmula em cada um dos seus filhos. Cada um de nós é único. Então, existem peculiaridades e particularidades que pertencem a cada individualidade. A viagem para dentro, a viagem pelo autoconhecimento, a viagem para devassar o templo de nossa alma e conhecer-lhe os mistérios, guardará especificidades, particularidades próprias de cada ser. Mas, sem dúvida, existem expressões de natureza, diríamos, ampla e que pertencem a toda criatura. As primeiras camadas do nosso mundo interior são aquelas resultantes das nossas imperfeições. E é por isso que é preciso termos coragem e determinação para este autoconhecimento. Porque nós vamos identificar de imediato estas imperfeições. As primeiras camadas poderão nos incomodar profundamente, porque iremos identificar nossas fragilidades morais, psicológicas, emocionais, existenciais. No entanto, não devemos desanimar desta viagem. Prossigamos mundo adentro. Prossigamos para uma jornada inesquecível. Porque aquilo que está fora está dentro, rezam as tradições esotéricas mais antigas. E o Espiritismo veio explicar. As forças do universo, as potências das estrelas, o brilho das galáxias, a diversidade da movimentação da vida encontra-se dentro de cada um de nós. Prosseguindo a viagem por dentro de nós, depois das primeiras camadas das nossas imperfeições, nós iremos descobrir, então, os primeiros contatos com a nossa natureza divina. O Espiritismo veio exatamente nos explicar, meus amigos, que nós temos uma origem sublime. Viemos de Deus, do país da luz. E estamos jornadeando, a nossa destinação é gloriosa. Alcançaremos a plenitude, a perfeição relativa, a purificação da alma. Então, depois das primeiras camadas problemáticas, nós vamos começar a ver país maravilhoso. Uma realidade desafiadora, fascinante, colossal. Aí começaremos a sentir a serenidade que brota, de começarmos a entender melhor quem somos nós, o que somos nós e para onde nós estamos nos dirigindo. Identificando as nossas imperfeições,
propõe o Espiritismo semelhante a Jesus. Trabalhemos esta realidade. Corrijamos estas imperfeições. Remodelemos a nossa vida. Ressignifiquemos a nossa existência. E com calma, experienciando o que nós vamos encontrar lá dentro, na profundidade do nosso ser, a constituição do amor. Passaremos a entender que o amor não é um clichê utilizado nos diversos segmentos da religiosidade. O amor é o alimento fundamental, a química estrutural, a engenharia perfeita, a arquitetura modelar do ser, porque é o amor o reflexo direto da mente criadora de Deus. Repousando, vibrando, muitas vezes adormecido, esperando a nossa ação para despertar, e despertando em nós, fazer-nos agente transformador da vida à nossa volta, ampliando, estendendo, dilatando a nossa consciência, expandindo a consciência, para que venhamos a colaborar com Deus cada vez no plano maior. Passamos por esta lucidez espiritual a contribuir na melhoria da humanidade, na melhoria da vida em volta, porque a partir da nossa própria melhoria, aquilo que queremos para o mundo, passaremos a exigir de nós mesmos como experiência vivencial, dando-nos mais força existencial. Por que muitas vezes a gente até se empolga com o ideal de iluminação? Mas quando a gente não procura essa experiência mais íntima, com a vivência da amorosidade, sentimos-nos quase sempre abatidos em determinados momentos ou perdemos o elo, o entusiasmo. É porque a gente percebe que não nos entregamos, não conectamos-nos com esta essência fundamental da nossa vida. Quanto mais o indivíduo se associa a esta constituição íntima, a esta química da sua essência, o amor, mais sentiremos mergulhados nele e mais nos empolgamos para que ele se irradie de nós e possa contagiar outras vidas. Educar é exatamente extrair o que há de divino dentro da criatura. Então eu falei até agora da autoeducação, chave do progresso, da evolução espiritual da criatura, que é o objetivo maior, fundamental, estrutural de estarmos aqui. E que o Espiritismo veio demonstrar que a reencarnação é um recurso pedagógico da lei divina para o aperfeiçoamento dos espíritos. E, ao mesmo tempo, somos convidados, além de fazermos a nossa autoeducação, colaborar para educar outros seres, sejam filhos, esposos, irmãos, amigos, desconhecidos, para criarmos uma multidão, uma ação, uma energia única de profusão, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Leon Denis, o grande seguidor de Allan Kardec, autor das obras magistrais depois da morte, No Invisível, Cristianismo e Espiritismo, o problema do ser, do destino e da dor. Ele dizia que o esmerilhar da evolução seria despertarmos e colocarmos em prática as potências da alma. Tomarmos consciências dos poderes que há dentro de nós. Desenvolver estes poderes que pertencem ao Espírito Imortal. Dentre esses poderes, a vontade, os talentos, a mediunidade, os recursos psíquicos diversos, a telepatia, a sensibilidade profunda,
o poder de deixarmos o corpo e agirmos com consciência fora dele. Tudo isto necessita educação, a clarividência, para enxergar mais profundamente e mais abertamente as dimensões diversas. São as potências do espírito, que só a educação, o aperfeiçoamento da sensibilidade proporcionará à criatura. Então a educação é a palavra fundamental, é a essência, a alma, é o zênite, o nadir do espírito nesta saga maravilhosa que é a sua epopeia. Jesus, sendo ele o guia e modelo da humanidade, conforme Allan Kardec perguntara na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo mais perfeito que Deus concedeu à humanidade para que esta seguisse como exemplo? E aí veio a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. E aí o Espiritismo retira da terceira parte de O Livro dos Espíritos, das Leis Morais da Vida, o grande tratado de educação das almas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o novo Evangelho. São os 4 evangelhos canônicos tradicionais, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que agora, explicado na sua natureza espiritual, na sua essência, nas suas verdades transcendentais. E é exatamente estudando o Evangelho sob a ótica do Espiritismo que nós verificamos não apenas a atualidade da mensagem do Cristo, mas que esta mensagem está ainda na vanguarda da nossa civilização, ainda distante de vivê-la com a sua integralidade, e ainda sem percebermos as luzes e as cintilações magníficas, o colorido fascinante dos ensinos da Boa Nova, ainda de uma maneira muito pálida, até sentimos alegria a respeito do conhecimento do Evangelho. Mas só iremos entender esta mensagem à medida que a internalizarmos como um escopo luminífero no trabalho da nossa educação espiritual. Tudo que é ensinado pelo Cristo na Boa Nova é o Espiritismo em essência. Assim como a doutrina espírita é o cristianismo primitivo, revivido nos tempos de agora como proposta. E ali está o Evangelho, trazendo para a criatura humana, 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, trazendo uma revolução na forma de viver da criatura, de se relacionar com os outros, com a vida. E, sobretudo, nos ensinando a desenvolver as habilidades muito próprias da inteligência emocional, da inteligência psicológica. Lá está o Evangelho nos ensinando a sermos pessoas empáticas. Termos empatia é sabermos, sentirmos e conseguirmos nos colocar no lugar do outro, desta forma desenvolvendo um senso de solidariedade e de fraternidade, que é um deslindar da lei de amor que constitui o nosso ser. O Evangelho, que nos propõe viver a alteridade, outra extraordinária habilidade da inteligência emocional. Alteridade. Capacidade de conviver bem com o que pensa diferente da gente. Com o que é diferente da gente. Ah, meus amigos, como a alteridade está em falta. Não é verdade? As pessoas estão cada vez mais se digladiando. Exatamente porque queremos ter o dom, o domínio da verdade absoluta. E não aceitamos que as pessoas pensem diferente. Seja isso em termos de arte, religião, política, pensamento administrativo, o que for. Falta-nos a alteridade. Que Jesus também soube colocar em mim. Que ele trabalhava, ele, Jesus, o grande educador de almas. Jesus foi o grande educador. O que ele fazia no colégio apostolário? O que ele fazia com os seus apóstolos, os seus seguidores? Ele os reunia de tal forma, ele os colocava de tal maneira reunidos, seja na casa de Marta, Maria e Lázaro e Betânia,
fosse em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, lá estava Jesus, instigando os seus seguidores a expor as suas dificuldades. Expondo-as, ele não queria que eles fossem humilhados, não. Que eles tomassem consciência primeiro das próprias imperfeições. E as expondo ao grupo, que fosse exercitada a humildade. E em exercitando a humildade também, aquela exposição do grupo fortaleceria em cada um deles outras habilidades da inteligência emocional, como a indulgência e a tolerância. Como eu posso conseguir ser indulgente para com os erros ou imperfeições do próximo se eu não sou empático? Se eu sou rígido interiormente? E se o orgulho predomina na minha alma? Para alcançarmos esses instrumentos da habilidade, da sensibilidade e da inteligência emocional, é fundamental o autoconhecimento. Ninguém consegue ter flexibilidade interior se não mergulhar no autoconhecimento. Ninguém conseguirá ser verdadeiramente tolerante para com as imperfeições do outro se não tiver a humildade de reconhecer que também carrega imperfeições. Como conseguiríamos ser indulgentes uns para com os outros? Se nós tratamos os erros, os momentos infelizes dos outros, como se nós não tivéssemos nossos momentos de imperfeições. Então, o autoconhecimento é que nos faz compreender que o outro é tão imperfeito quanto nós mesmos. E se eu preciso da tolerância e da indulgência dos outros para com os meus defeitos, eu devo experienciar da mesma forma minha relação com o próximo, dando a eles o direito de serem imperfeitos como eu sou. Isto é inteligência emocional. E isso se consegue através da internalização do autoconhecimento, através de um processo de educação íntima. Então, quando Jesus estimulava o debate, as colocações dos seus discípulos, até altas horas da madrugada, as casas já citadas por mim, ele o fazia para educar em profundidade, para extrair o melhor de cada um. Porque Jesus, ele não só estimulava a consciência das próprias imperfeições dos seguidores, mas ele os ensinava também que eles eram detentores de luzes imortalistas. Vós, deixai que brilhe a vossa luz. O que eu faço, vós podeis fazer mais ainda. Então, ao mesmo tempo em que ele instigava-os a se autoconhecerem, identificando as próprias imperfeições, para educar-se, ele mostrava que havia virtudes santificantes na intimidade de cada um deles, e que contava com eles para o trabalho de disseminação da iluminação da terra. Para isto, o autoconhecedor se educaria, se aperfeiçoando, ao mesmo tempo em que iriam contribuir com segurança, determinação e confiança para um mundo melhor. O Espiritismo faz o mesmo. Propõe que saibamos e tenhamos consciência do quanto precisamos modificar em nossos padrões equivocados. Mas também nos mostra que nós somos capazes de reestruturar a própria vida íntima e, através da nossa melhoria, do nosso reerguimento, a humanidade se reergue conosco. E quando eu me torno uma criatura melhor, a coletividade humana já estará melhor. E se eu puder beneficiar, atrair, empolgar outras vidas para fazer o mesmo que eu fiz ou tento estou a fazer, então, esta contribuição para a humanidade melhor se ampliará. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Santo Agostinho deixa-nos um roteiro que ele empregava quando estava na Terra. Disse ele na mensagem que Allan Kardec colocou na obra citada. Façais como eu fazia quando estava na Terra, disse Santo Agostinho.
Ao final de cada dia, eu me perguntava se havia feito todo o bem ao meu alcance. Se alguém naquele dia não teria tido motivos de ficar magoado. Se eu tinha provocado algum mal a alguém. Ou se as minhas imperfeições haviam colocado em risco a paz de outrem. Caso identificasse alguns desses problemas, buscaria no outro dia resolver, modificar, alterar o que de negativo havia sido feito. É assim que nós iremos otimizar a nossa passagem neste mundo. Aqui estamos nós reencarnados. No planeta Terra que está vivendo um momento histórico, que é o momento apocalíptico citado por João na sua obra O Apocalipse, recebida da ilha de Patmos. Nós estamos vivendo um momento histórico da profunda transformação do nosso planeta. Agora, temos o sentimento de que reencarnamos com a consciência de tudo que iríamos passar. Inclusive, esta pandemia, que faz parte do despertar das almas. Esta pandemia que faz parte da necessidade do autoconhecimento da humanidade como um todo, convidando a criatura humana a melhorar a sua frequência vibratória, a aperfeiçoar esta energia que nós emitimos através da nossa memória. As doenças, as enfermidades, sejam os quadros viróticos, bacterianos ou quaisquer que sejam, guardam relação direta com as vibrações mais lentas e pesadas da nossa vida moral problemática. À medida que eu me melhoro moralmente, à medida que eu produzo a reforma moral íntima, eu aumento a minha frequência vibratória e, em vibrando de forma mais acelerada, saio, escapo das vibrações de tudo aquilo que está numa vibração mais atrasada, mais pesada e mais densa. Então, o espírito conquista mais saúde à medida em que se harmoniza e se aperfeiçoa. Edifica-se cada vez mais e, consequentemente, estabelece padrões de melhoria da vida íntima, da sua saúde mental, emocional e integral. Tudo isso faz parte de um processo educativo por excelência, objetivo central de estarmos aqui. Cada encarnação, o espírito ascende. Se ele não caminhar muito, ele pelo menos sobe um degrau. Mas se nos dedicarmos hoje a esse trabalho com afinco e determinação de estudarmos a espiritualidade, autoestudarmos, conquistarmos valores mais dignos e elevados, poderemos construir nesta encarnação um salto magnífico na nossa trajetória. O livre-arbítrio, tesouro que Deus concedeu às almas, determinará se progrediremos mais rápido ou mais lentamente. Há pessoas que acreditam que todos os espíritos evoluem mais ou menos similar, com inúmeras reencarnações nos mundos atrasados. Isso não é assim. Há espíritos que saem das reencarnações mais primitivas muito mais aceleradas, porque se determinam, usam da vontade, da disciplina, da determinação e avançam mais rapidamente na trajetória da evolução. Outros, com mais preguiça moral, necessitam de mais existências de despertar, que são as existências em corpos pesados, como estes que compõem os corpos na Terra. Quanto mais a alma está na sua condição moral inferior, mais utiliza-se de um organismo denso, pesado, em provas e expiações, testes para aperfeiçoar-se, expiações, resgates de erros cometidos no passado, crimes cometidos no ontem, desonestidades que nos entregamos na nossa história. Daí porque, meus amigos, não nos acomodemos a uma visão fatalista
Diga, preciso ainda de milhares e milhares de encarnações. Isto se o quisermos, reencarnações em mundos como estes. Porque estudando o livro dos Espíritos, verificamos que a alma deixa os mundos à medida que progride, passando para um mundo melhor. Quando este não precisa mais das lições que aquele mundo físico ensina. Claro que, em geral, a gente passa várias reencarnações em determinados planetas. No entanto, não há uma regra fixa do período, porque isto vai depender da liberdade, das escolhas que fazemos, do que desejamos, do que aspiramos. Se eu permanecer prisioneiro do materialismo, da vida materialista, da sensualidade apenas, se eu me mantenho aferrado às minhas imperfeições, sem buscar me educar espiritualmente, então deverei permanecer mais um longo tempo nas reencarnações infelizes. Mas se eu passo cada vez mais a despertar, a abrir os olhos espirituais, a retirar os véus que me encobrem a consciência de mim mesmo, se eu me dedico com afinco a corrigir as minhas próprias imperfeições, e se busco irradiar o que eu possuo de divino dentro de mim, o amor ao bem, praticando-o, entregando-me com sinceridade a ele, então eu darei este salto na jornada, caminhando para mundos melhores, para mundos mais felizes. Até mesmo para podermos reencarnar na terra regenerada que se aproxima. Até mesmo para alcançarmos os valores irradiantes do ser, os valores da elevação, da dignidade, da iluminação, da autoiluminação. A nossa vida é maravilhosa, cheia de oportunidades aqui na Terra. São bênçãos que Deus nos concede através de experiências múltiplas, da convivência com os diferentes. Quanto aprendemos com os outros. E se tivermos um pouco mais de humildade, quanto iríamos aprender, até mesmo com quem nós não gostamos. Quanto nós iremos conquistar, até mesmo para com aqueles que nós divergimos das nossas concepções. Importante é termos a simplicidade de alma, conforme o Evangelho do Cristo nos propõe. Sermos simples, como as crianças, abertos ao aprendizado e sermos otimistas a cada dia. Quando acordarmos nesta terra, mesmo em meio à pandemia, acordarmos sabendo, Deus está me dando mais um dia de oportunidade para que eu possa fazer o bem ao meu próximo, para que eu possa beneficiar a humanidade e para que eu possa me conhecer, me espiritualizar, me educar em profundidade, educar os meus pensamentos, educar a minha mente, educar minhas emoções, educar minhas atitudes, corrigir o meu comportamento e crescer em gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à vida, gratidão pelos que me cercam, gratidão por todas as experiências, até mesmo aquelas que me fizeram chorar. Até aquelas experiências que me feriram, mas que desta forma abriram clareiras no meu mundo íntimo. A dor que me aperfeiçoou, a angústia que me fez aprender um pouco mais sobre a vida, a frustração que me fez redirecionar as aspirações da vida. Tudo isso, sem ser qualquer aspecto masoquista, é um aprendizado. Daí porque, meus amigos, expondo desta forma a educação como sendo a essência e o objetivo do nosso processo de evolução, chave para a nossa evolução espiritual, que eu abro agora para todos que assistem esse nosso encontro, a fim de podermos compartilhar as indagações dos nossos internautas e poder responder aquilo que nos for capaz de fazer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a partir de agora vocês podem usar os comentários aí, caso não estejam querendo tirar alguma dúvida. Vamos aproveitar nesse momento. A Nessi deu uma boa noite, diz que ama muito as suas palestras. Obrigado.
a Dulce também, a Vera Mello, a Vera que entrou em contato contigo aí. Então vamos aguardar um pouco, mas eu sou um perguntador. Vamos lá. Eu gosto muito de aprender. Eu acompanho sua palestra aí, a questão da educação. Você falou também da fase infantil, é importante. Kardec fala que educação é a arte de formar caracteres. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele relata lá que há um mecanismo, o mesmo mecanismo da mediunidade entre os espíritos desencarnados, quando vão dar comunicações aos médiuns, esse mesmo mecanismo vige entre nós. E o lar, a casa, o ambiente doméstico, segundo André Luiz, é o mais forte indutor. Porque o fenômeno mediúnico tem a questão da indução, análogo à indução elétrica magnética. Sim. Então, o comportamento dos pais, os pensamentos dos pais, eles induzem como se fossem os filhos, na fase infantil isso, como se os filhos fossem, assim, pessoas sonolentas que recebem uma determinada educação. Então, esse mecanismo pedagógico, quando você falou sobre a reencarnação como forma educativa do espírito, o lar, a família, é importantíssima nesse processo diante dessas revelações do André Luiz. Então, os nossos comportamentos domésticos, eles muitas vezes são esquecidos. O movimento espírita foca muito na questão de entregar os filhos à evangelização infanto-juvenil, que é 1 hora só, uma casa espírita, um pouquinho mais, e a responsabilidade aos educadores nobres das escolas públicas e particulares, das redes de ensino, esquecendo-se do lar. O que fazer para a gente propagar mais isso? André Luiz, isso pouca gente sabe, o André Luiz fala sobre esse tema. A força, o poder que nós, pais, podemos induzir aos nossos filhos para que a vida adulta logre isso, pelo menos em acréscimo de alguns hábitos nesses caracteres. O que é que você acha que podemos fazer para melhorar mais essa divulgação? Muito importante entendermos que o grande primeiro educador das crianças são os pais. Nada os substitui. Você citou muito bem, Edson, que a evangelização, que é fundamental para a criança e o jovem e o adulto como um todo, dura 1 hora, uma vez por semana. Porém, o restante de cada dia, a criança está em contato com os pais, que para a criança tornam-se a grande referência. No livro dos Espíritos há uma informação sobre qual é a missão dos pais. E ao contrário de citar alimentar o filho, vestir-lhe, não. Induzir a criança para Deus. Conduzir o seu filho para Deus. Essa é a missão primordial dos pais. E como é que os pais podem fazer isso? Através da educação. Mas educar também é educar-se. Para que eu eduque com eficiência, eu preciso também me observar e me educar. Daí porque nós enfocamos muito o autoconhecimento. Todo pai e toda mãe é inseguro quando vai ter um filho, porque duvida de si próprio se pode educá-lo. No entanto, talvez isso nos incomode muito, porque nós vamos ser convidados, quando temos filhos, a nos vigiar, a educar também quem somos e os nossos comportamentos. Porque aquilo que eu sou exercerá uma influência muito grande nos filhos. E tudo na vida é frequência de vibração. O lar, cada lar possui uma frequência específica criada pelos seus moradores. E a maior influência parte dos pais. Então, no lar, numa família, onde se convive com preceitos morais mais dignos, onde o evangelho se faz moradia,
onde há uma preocupação com valores de espiritualidade, é óbvio que a criança e o jovem vai crescer num ambiente mais sadio. Pode acontecer de alguém nascer, viver num ambiente sadio e mesmo assim se desvirtuar? Pode. Porque os espíritos, nossos filhos são espíritos como nós, e trazem as suas imperfeições que podem, por invigilância, em determinado momento, predominar. Porém, é muito mais difícil. Por quê? Porque quando somos crianças, numa nova encarnação, o poder de absorção da indução educacional é muito mais vasto, é muito mais profundo. Daí porque o Espiritismo valoriza muito a família. E, sobretudo, valoriza muito o cuidado que nós, pais, deveremos ter com os valores que nós vamos passar para os nossos filhos. O valor do respeito ao próximo, o valor de não termos preconceitos, o valor de caráter, o valor de dignidade, o valor de sermos solidários, fraternos. Tem pais que, não vou mostrar meus filhos no hospital, não vou levar ele para não ver a dor, para que isso... Ao contrário, é importante que nossos filhos saibam que exista dor no mundo e mostrarmos a eles como exemplo o que eles também devem fazer. Daí porque a educação, agora falando sobre este especificamente que você citou, o Espiritismo trabalha profundamente a necessidade da evangelização da criança e do jovem, mas não quer dizer evangelização apenas no centro espírita. Quer dizer evangelização na vida. Evangelização a partir do nosso lar, da nossa casa, dos nossos cônjuges, da família como um todo. Perfeito. Eu trabalho ainda, porque tivemos que interromper por conta da pandemia, por mais de 20 anos, coordenando o estudo sistematizado da doutrina espírita. E nossa experiência nesses mais de 20 anos, lá na ANE, é de que há uma dificuldade de educar os adultos aos princípios espiritistas, por conta de certos atavismos, a própria educação que lhe foi dada na infância faz com que não haja uma flexibilidade de desfazer, vamos usar aí algumas sinapses, né, que a gente consolida como hábito nas nossas vidas. E vejo que o Espiritismo, nesses mais de 20 anos, nem sempre esses princípios têm facilidades de adentrar em algumas pessoas. Fred, você acredita que muita gente ainda não está preparada para os princípios espíritas, mesmo nesse momento de regeneração, de transição para o mundo de regeneração? Sim, infelizmente, veja só, o Espiritismo, seus princípios, guarda muita relação com o solo preparado das almas. Significa maturidade espiritual. Isso não quer dizer que não devamos apresentar o Espiritismo para a grande massa. Pelo contrário, devemos. Até porque a gente não sabe qual o nível de preparação de maturidade dos espíritos, não é verdade? Nós não temos o controle sobre isso. Mas mesmo para uma alma, diríamos assim, incipiente para os valores espíritas, ficará a semente. O solo tem que começar a receber a semente. Mesmo que ainda vá demorar para que essa semente germine. Nós citamos na questão anterior a importância do momento de infância para o aperfeiçoamento do caráter do espírito. Porém, dilatando essa resposta para a fase adulta, e você citou aí que realmente quando a pessoa tem contato com as verdades espirituais já adulto, chegam até alguns a reclamar, se eu conhecesse isso antes. Né? Ou seja, tem mais dificuldade de tirar o que já está enrijecido. Mas a educação, ele não tem um tempo certo. Qualquer momento é o momento da gente se reformular. É claro que existem períodos que torna-se mais desafiador. Quando você viveu 60 anos com determinados padrões e toma contato com determinadas verdades transformadoras, é claro que a pessoa, mesmo querendo mudar, vai ter mais dificuldades de desenraizar o que está. Mas é um começo. E como nós somos espíritos imortais, vamos continuar depois da sepultura esse processo. E em novas encarnações, já voltaremos numa edição revista e melhorada. A gente precisa ter uma visão sistêmica
e uma visão global do nosso processo de educação e de evolução. Não apenas ficando nos 80 anos médio de uma vida, de uma encarnação física, e sim tendo um olhar para diante, que a gente continua a progredir depois da morte. Quando alguém com 90 anos de idade está desencarnando e toma contato com o Evangelho, vamos dizer assim, pela primeira ocasião, e desejaria mudar alguma coisa, ele já começou a mudar. Já começou o seu processo. Vai dar continuidade depois da desencarnação. E isto vai facilitar o processo. Então, sempre é tempo de mudarmos. Claro que torna-se mais fácil quando começamos em criança. E é claro que quando o espírito já é mais maduro, ele absorve mais rápido determinados princípios. Outros terão mais dificuldades. Às vezes você vê uma pessoa é doutor nisso, doutor naquilo, mas tem dificuldade de entender a reencarnação. E às vezes uma pessoa é tão simples, né? Não tem quase estudo nenhum, mas para ele é tão natural a reencarnação. Por quê? Porque aquilo é uma conquista daquela alma, é um espírito já mais maduro sobre os aspectos espirituais. Mas sempre é tempo de aprender e de se educar. Isso é importante, você falou aí, até nos motiva. Motiva, leva motivação àqueles que divulgam a doutrina espírita, a partir do estudo, da evangelização, não desistir. Eu tive uma experiência, há muitos anos atrás, com um mecânico. Ele chegou para mim nas aulas do estudo sistematizado, e eu sempre gosto de pedir para as pessoas lerem trechinho lá da apostila da Federação Espírita Brasileira, para depois a gente debater, fazer uma discussão filosófica. E ele chegou para mim com medo e disse, olha, eu não sei ler direito. Então, quando você chamar alguém, não me chame, não. E tudo bem. E aqui a gente já criou um preconceito, né? E ele não está entendendo muito bem. Em 2001, o Jorge André, ainda vivo, veio fazer uma conferência aqui em Caruaru. Até o próprio Divaldo Franco esteve conosco. Não esperávamos, ele estava num estado vizinho e bateu aqui. E quando terminou a palestra do Jorge André, você já deve ter lido um livro de Jorge André. Sim. Ele é mais complicado, vou usar o complicado, entre aspas, do que a Joana de Ângeles. E a gente estudou alguns temas. E quando terminou a conferência, a gente vai fazer aquele bate-papo, um lanchinho, né? Aí fica aquelas rodas de bate-papo. E a gente estava num grupo assim, que estava do meu lado. Aí uma senhora disse, Edson, eu não entendi nada do que o Jorge André falou. Aí ele estava do meu lado, cutucou assim, deu um sorrisinho. Eu olhei para ele, aquele sorrisinho maroto, né? Aí ele disse, depois que a gente se separou do grupo, ele disse, Edson, eu entendi tudinho que o Jorge André estava falando. Foi aquelas aulas que a gente teve no dia tal, no dia tal. Quer dizer, a gente não deve subestimar, só porque as pessoas não têm assim, um certo conhecimento da educação formal, mas como você falou, muitas vezes já carrega alguns subsídios que são despertados. A experiência dele é aquela, é mecânico, não tem oportunidade, mas quem sabe? Desperta na alma algumas situações. Então eu passei muito... A mãe do Chico... Sim, pode falar. Desculpe, você estava falando, pensei que você tinha... Não, eu ia citar que a mãe do Chico Xavier, que foi uma lavadeira, né? Uma mulher analfabeta, mas Chico comentou que em encarnações anteriores ela foi pessoa de uma cultura vastíssima. Foi pessoa até famosa de conquistas literárias e tudo mais, e que pediu aquela reencarnação, né, porque estava exaurida de ser incensada pelos grandes conhecimentos, mas com fragilidades morais. Então é isso mesmo. Né? Às vezes é uma pessoa simples, como você citou, né? Um mecânico, um jovem, muito jovem, às vezes você dizia, fulano é muito jovem, mas é um espírito antigo. Né? E às vezes a pessoa é tão letrada, né? Tão cheia de formaturas, porém, emocionalmente, espiritualmente, ainda com algumas incipiências. Isso. Eu passei alguns anos também, quase 10 anos, na evangelização de jovens. E passei, foi uma experiência muito gratificante. E compreendi que há uma carência enorme nos jovens, na juventude. Eu não quero entregar a sua idade, mas pelos cabelos brancos,
você passou por uma época do movimento espírita que tinha muita juventude. Não sei se você concorda comigo. E hoje as juventudes estão tímidas, né? Estão mais tímidas. E eu evangelizei muitas, inclusive uma das mães está dizendo aqui, minhas filhas foram suas alunas na AMIES há muitos anos atrás. Ela está querendo entregar a minha idade também. Não foi tanto anos assim. Mas o que fazer para motivar os jovens na educação da moral espírita? Está faltando para motivar essa juventude. Eu sei que tem aspectos aí da própria exigência da tecnologia nos tempos atuais. Mas o que podemos, pelo menos, agregar aí para somar valores que atraia mais a juventude? Edson, isso aí comporta realmente vários ângulos, né, de uma complexidade grande. Não é uma coisa tão simples, porque isso englobaria talvez um seminário de 3 dias para a gente caminhar algumas questões sobre isso. Mas você tocou num ponto, me permite estender um pouquinho, que é o seguinte, até a década de 90, e eu faço parte da juventude da década de 80, né? Nós tínhamos aqui no Nordeste, particularmente, uma juventude espírita dinâmica. Muitos líderes atuais vieram dessa mocidade. Porém, na década de 90, houve uma queda. Nós percebemos um esvaziamento dos centros espíritas no que tange à juventude. Sem querer dar uma resposta simplória ou simplista, melhor colocando, mas para não ficar sem resposta, um dos fatores, e aí eu me lembro que em 1998, percebendo, eu me preocupava muito com isso, como eu viajava muito, né, sobretudo no Nordeste, onde eu chegava nas federações locais, eu perguntava como está a juventude. Geralmente a resposta era negativa. E quando eu indagava, mas por que você acha? Tinha uma resposta que eu nunca concordei. Os jovens não querem nada com a vida. Nunca concordei com essa colocação. Porque isso é fugir das nossas responsabilidades. E eu achei que exatamente um dos motivos é que as casas espíritas precisam ser mais dinâmicas no seu processo educacional. Vendo que os jovens de hoje, eles trazem uma agilidade mental muito, muito grande, ele vive num mundo de informações múltiplas muito fortes. E nós temos uma doutrina, primeiro, imbatível. Segundo, fascinante nos seus temas. Os jovens, quando eles têm contato de uma forma bem apresentável e dinâmica do espiritismo, se empolgam. Agora, se o jovem chega na casa espírita, né, e a gente vai usar plano de aula da década de 50, eles não vão ficar. Se formos com discursos, né, aqueles sermões cansativos, sem a dinâmica muito própria do espiritismo, e o espiritismo é uma doutrina dinâmica, nós não vamos alcançar, motivá-los. Claro que eu estou falando só de um ângulo do problema. Existem outras vertentes da dificuldade. A própria FEB, por exemplo, renovou, rejuvenesceu, né, o seu departamento pedagógico, né? Nós temos planos de aula fantásticos, né? Apostilhas maravilhosas que a FEB tem produzido e outras federações também, mostrando que isso foi avançado. E olha que interessante. Quando chegou a partir do ano 2000 e pouco, a gente viu recrudescimento, ou seja, começou alguns centros espíritas que tinham fechado sua juventude, começaram a reabrir. Por quê? Porque a gente começou a entender o contexto da atualidade. A temática atual apresentada, o espiritismo pode falar de terrorismo, pode falar de sexualidade, da forma mais elevada e fascinante possível. Porque a nossa doutrina, se você sabe tanto quanto eu, a nossa doutrina é uma enciclopédia superior, iluminativa, que toca e permeia, passeia em qualquer ângulo da vida humana. Então, o que a gente precisa fazer é, cada vez mais, dinamizar o nosso processo educacional. Essa é a parcela, ao meu ver, que cabe aos centros espíritas. Aperfeiçoar cada vez mais o seu aspecto pedagógico, dar a oportunidade aos jovens também de participar das atividades da casa, claro que levando em consideração seu comportamento responsável, a sua maturidade, para encaixá-lo honesto naquelas atividades. Fazê-los sentir que eles podem, são úteis e valorizados. Incentivar as artes e a participação dos jovens na parte social, que eles gostam muito também. Mas também dar a oportunidade, se a gente percebe um jovem responsável, com certa maturidade, que ele use da palavra,
seja orientado para a boa palavra, amparado no seu surgimento, porque isto é fundamental. Isto é muito importante e temos até experiências muito próprias, né? No Ismael Gomes Braga, a juventude era pujante e eles tinham espaço e participavam e isso empolgava. Então, eu acho que está havendo uma melhoria, sim. Agora, existem outros fatores, né, que contribuem para que os jovens não queiram permanecer naquelas reuniões tradicionais. Isso comporta uma abrangência maior. Certamente. Eu tenho uma pergunta aqui da Cláudia Diniz. Cláudia Diniz é a nossa vice-presidente aqui da nossa associação. Fred, por que alguns pais têm dificuldade de observar as dificuldades morais dos seus filhos? Já que temos a necessidade de educá-los, é necessário enxergar essas dificuldades para melhor orientá-los? Sem dúvida. Nós precisamos rever a nossa maneira de afeto com os filhos, né? Às vezes a gente não quer enxergar que os nossos filhos têm problemas morais. A gente pode desenvolver um ufanismo filial. Nosso filho é maravilhoso, nosso filho é fantástico, é engraçado, é um doce, é a coisa mais linda do mundo. Isso quando é pequenininho. Aí depois que eles botam as garras fora, porque são espíritos imperfeitos, muitas vezes não sabemos como lidar. Por quê? Porque esquecemos da finalidade da educação e da autoeducação. E nos desesperamos. Estudando o livro dos Espíritos, nós verificamos, nossos filhos são almas antigas. Antiga não quer dizer evoluída, quer dizer que já tem um tempo. E que traz para a Terra suas qualidades positivas, mas também suas imperfeições. E que nos cabe, desde pequenino, observar. É essa a grande tarefa. E não transformar filho em bibelô. Não transformar os filhos numa espécie de presente que foi dada pelos céus e que a gente bota numa redoma para evitar que sofram. Não é esta a finalidade. Então, se nós estivermos atentos, conscientes da tarefa de ser pai e mãe, de educadores, então nós vamos observar desde pequenino e procurar com muita ternura, com muito amor, corrigir aquilo que a gente já vai observando, apresentado por aquele espírito que hoje está no corpo infantil, mas que é uma alma antiga. Um comentário aqui da Nessi Alves, porque, segundo ela, após um desencarne de uma filha com 9 anos de idade em 2015, a partir daí ela conheceu a doutrina espírita, uma bênção para a vida dela. Aí me estimulou no questionamento, porque você falou que Kardec é um pedagogo, né? Que às vezes não podia escolher algo melhor. E quem lê o livro dos Espíritos, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai notar que existem vários pontos de vista, principalmente no Evangelho. Ele bota um trecho do Evangelho dos evangelistas e bota 2, 3 espíritos para dar seu comentário daquele determinado ponto. Então, eu gostaria do seu ponto de vista também, porque realmente hoje nós vamos conviver e estamos convivendo com a perda de jovens por conta da pandemia nesse momento. Só que nosso movimento espírita, não sei, e aqueles que acreditam que são espíritas, difundem nos meios sociais aí algumas propostas infundadas que mais ilude do que consola. Então, o que dizer desses pais que vão passar por essas experiências? Como buscar o espiritismo da maneira mais adequada? Porque estamos mergulhados nas fake news. Então, que orientação você poderia nos dar, do seu ponto de vista, para que nesses momentos trágicos possamos aconselhar e também podemos passar por essas experiências, aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, geralmente muitos buscam, depois de dores pelas transferências dos seus entes queridos para o plano espiritual, que você recomenda como caminho melhor para não sermos enganados? Olha, é muito importante, tanto quanto espíritas, quanto como casa espírita, por exemplo, que tenhamos conhecimento adequado do espiritismo, sabe, Edson? Quando a gente tem uma base doutrinária equilibrada, justa, estudiosa, nós vamos entender
da melhor forma possível e da maneira mais segura, como orientar essas criaturas, sobretudo as que não têm conhecimento espiritual, e diante de perdas de jovens e entes queridos nesta pandemia, por exemplo, sermos solidários com eles, entender a dor que os envolve. O espírita não é indiferente à dor da separação, né? Mas irradiar, passar para eles a nossa convicção da imortalidade. Porque isso é contagiante. Quando nós temos a convicção profunda e quando nós temos o conhecimento lúcido e justo, nós conseguimos passar, sem precisar dar aulas de espiritismo às criaturas, né? Nós podemos passar para eles o melhor. E alguns até se mostram, falando assim de experiência própria, alguns até se mostram assim, começam a fazer perguntas. Nesse período teve gente que... É o seu celular que deve ter invertido o aparelho. Tivemos aqui uma perda de sinal. Vamos aguardar um pouco para o retorno do Frederico. Frederico Menezes, que está nos brindando com sua presença. Vamos aguardar o retorno do Fred, lembrando a vocês que nós amanhã damos continuidade ao nosso seminário. Nosso seminário continua amanhã a partir das 9 horas da manhã. Nós vamos continuar transmitindo ao vivo para vocês Luiz Fernando Lopes. Luiz Fernando Lopes, que publicou algumas obras compiladas de palestras do Divaldo Franco na área da sexualidade. E logo após a palestra do Sérgio, vamos ter o André Luiz Peixinho. André Luiz Peixinho, que é diretor da Federação Espírita do Estado da Bahia. Então vai ser uma manhã muito cheia de informações. Às 11 horas, depois nós vamos fazer uma sala de debates com o André Luiz Peixinho e o Luiz Fernando Lopes, para a gente deixar aberto para que vocês possam fazer perguntas, enriquecer ainda mais o conteúdo doutrinário espírita de todos nós, que são pessoas com muito conhecimento. O Fred hoje, amanhã o Luiz Fernando Lopes e o André Luiz Peixinho, podem ter certeza, estejam presentes, que vai ser uma riqueza fantástica para as nossas vidas, para os nossos conhecimentos doutrinários. Então, vamos todos, nesse momento de pandemia, buscar cada vez mais informações, nos trazer subsídios para melhor nos passar nessas experiências. Estamos de volta aí, o Frederico Menezes. Tive uma queda aqui na internet. Oi? Tive uma queda aqui, desculpe aí. Mas ainda tem tempo? Temos. Meu amigo, você dorme cedo? Não. Olha, mas eu estava dizendo... Continue, por favor. A resposta que você deu sobre os jogos da evangelização, a Cláudia Nunes agradece. Também a pergunta que ela fez sobre a educação dos filhos, está agradecendo a você aí. Obrigado. Pode continuar. Nós estávamos falando, então, se a gente conhece a doutrina espírita, né, a gente pode contribuir muito para esta dor que envolve milhões de pessoas no planeta. Né? Eu estava narrando experiências pessoais, criaturas que perderam seus entes queridos na Covid, me fazendo perguntas a respeito. Então, é importante que a gente responda com a convicção que nós temos e com a claridade do conhecimento doutrinário, porque isso vai aliviar. E deixando claro que, mas então faz mal, porque quase sempre as pessoas sabem, que já ouviram falar, que se eu chorar, isso vai perturbar quem partiu. Eu disse, não, olha, quando você chora de saudade, é natural. É natural. Quem ama sente falta. O que nós devemos evitar é o choro da revolta, da não aceitação, né? É o pensamento destruidor. Isso sim faz mal. Mas é natural que um filho, diante de um pai que partiu,
sinta essa dor, né? Ou de uma mãe, de um filho que partiu. Então, isto cria um lado muito humano, né? E toca as pessoas. Então, a melhor forma de auxiliar essas criaturas nesse momento difícil é sermos empáticos com eles, né? Não querer ser superior, porque a gente é espírito e conhece, sentir a sua dor e explicar com segurança. A quarta pergunta, Fred, como você relacionaria a frase do Evangelho que nos diz que temos a capacidade de enxergar o cisco no olho do outro e não conseguimos enxergar a trave nos nossos olhos? Como relacionar essa frase com o autoconhecimento? Eu gosto das passagens do Evangelho que a gente pode relacionar com o que quiser. Vamos lá. Sim, perfeito. Com aquilo que eu citei na palestra, por exemplo, que Jesus fazia estimulando os apóstolos a exporem as suas fragilidades. Para quê? Porque se eu, fazendo o autoconhecimento, eu descubro que eu tenho tantas imperfeições, então eu não vou me tornar enrijecido, engessado para com as imperfeições do outro. A indulgência e a tolerância, que é um desenvolvimento da inteligência emocional, né, ela é divulgada por Jesus no Evangelho como sendo uma atitude de autoconhecimento. Porque se eu sei que eu sou imperfeito, por que é que eu vou ser tão exigente com as imperfeições dos outros se eu necessito da indulgência e da tolerância alheia? E da mesma forma, tem aquela frase, aquele cumprimento dos monges do Tibete, Namastê. O Deus que reside em mim, saúda o Deus que reside em você. Então, se eu tomo também a consciência, além das imperfeições, que a minha natureza é divina, a sua natureza também é divina. Então, eu devo lhe tratar com igualdade de respeito e de consciência, porque somos seres imperfeitos, porém de natureza divina. Então, isso deve nos fazer mais tolerantes e mais indulgentes. Eu citei na palestra, eu só posso me tornar mais tolerante e indulgente quando eu tomo consciência da minha própria imperfeição. E para eu tomar consciência da minha imperfeição, eu preciso da autoeducação. Primeiro, do autoconhecimento, que é o contato com as minhas imperfeições. Depois, a autoeducação, que é a correção das minhas imperfeições, procurando fazer em mim o que eu vivo cobrando dos outros. Então, eu tenho que fazer primeiro em mim. Seja em você a mudança que você quer para o mundo. Então, a tolerância e a indulgência é própria de uma consciência madura, psicologicamente avançada. O autoconhecimento ele tem uma proposta tão simples, tão clara do Santo Agostinho para nós espíritas, mas eu me lembro de uma experiência que passei, fui convidado a uma reunião numa casa espírita e tinha uma proposta de autoconhecimento, e a gente foi colocado num salão e nesse salão mandaram a gente dar as mãos, fazer um círculo, depois um olhar para o outro, fechar os olhos e olhar para dentro de si. Eu, quando olhei para dentro de mim, eu só vi conta bancária negativa, cartão de crédito estourado, conta de energia. Aí eu pergunto a você, o processo de autoconhecimento, ele passa por cultos exteriores, práticas exteriores como essa de você circular? É claro que eu abandonei na metade da reunião, porque para mim não é uma prática espírita, né? Mas isso ocorre, muitas propostas aí, a de Santo Agostinho é tão simples, mas ainda há uma dificuldade muito grande nossa de olhar no espelho da própria vida e encontrar defeitos em nós. Eu me lembro que eu fui fazer a proposta de Santo Agostinho e fiz um caderno, do lado esquerdo eu coloquei as minhas virtudes, que passou da página, deu quase 10 páginas de virtude, e tive dificuldade de colocar um defeito. Depois de muitas horas, encontrei um defeito. Quando eu comecei a trabalhar esse defeito, descobri que aquelas 10 páginas estavam erradas. Tive que apagar, que não era virtude, era defeito. Então, qual o processo? Eu sei que as minhas perguntas lhe exigem um seminário, né? Mas
Mas Mas simplesmente você é falou uma coisa aí. o caminho mais fácil da gente encontrar esses nossos defeitos. Olha, o que é sábio é simples. O que é complicado é orgulho. Veja que os ensinamentos do Cristo são de uma simplicidade estonteante. Quer ser feliz? Faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse com você. Olha a simplicidade da colocação, não é? Tão Meu Deus, simples, é. não é? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Simples. Agora, a dificuldade de a gente pôr em prática é porque a gente não faz esse trabalho ainda da autoeducação, do autoconhecimento. Essa dificuldade que existe. Você colocou bem, é simples. Isso não quer dizer, o fato de ser simples, não quer dizer que não tenha sua complexidade, no sentido da profundidade da coisa. Né? Sobretudo em função de estarmos tantos séculos sem fazer esse trabalho. Mas ele é simples na sua essência. Extremamente simples. Né? Quando médicos dizem assim hoje em dia, muita gente está doente por falta de perdão, ou seja, por cultivar mágoa. O que é isso? Está lá atrás no Evangelho, há mais de 2000 anos. Perdoa não 7 vezes, porém 70 vezes 7. Aí a gente compreende que quando Jesus ensinou o perdão, ele estava ensinando a terapêutica da saúde integral. A prevenção para a gente não adoecer. A profilaxia para a gente sair da doença. Então veja que é simples. Agora, é claro que tem a sua complexidade para a vivência, para experienciarmos aquilo ali. Mas quando a gente começa a experienciar, vai ficando mais fácil. Porque educação é o quê? É hábito. Vai substituir hábitos nocivos por hábitos novos. Por que a gente tem mais facilidade para estourar com alguém? Porque é um hábito que a gente estratificou de muitos séculos. Atitude violenta para com o próximo. A partir do momento que eu começo a ensaiar e exercitar a mansuetude, vai chegar um momento na minha trajetória que eu vou conseguir, sim, avançar e viver com naturalidade a mansuetude. Tudo é uma questão de sedimentar os bons hábitos. A Vera Mello colocou uma observação aqui que me estimulou a um pequeno debate aqui. Sabe por que razão é preciso educar bem as mulheres? Porque esse será o melhor meio de educar os homens. Essa frase, vou ver. Mas, assim, eu particularmente, já vou dar minha opinião, tu dá a tua. Eu acho que, na época, talvez servisse de modelo, porque parece que está passando a responsabilidade toda para as mulheres, né? Da educação dos filhos, dos homens. E hoje, na atualidade, o homem tem que assumir essa responsabilidade também. O que é que você acha? Não, você colocou bem que no contexto atual já se vem trabalhando muito o compartilhamento da educação, né, que não pode ficar só com a mulher. Porém, a gente entende que há um fator aí de natureza muito interessante, sem querer retroceder, né, a contextos muito anteriores, mas que faz parte da natureza psíquica feminina. Você vê que num lar, quando o homem tomba moralmente, mas a mulher firme, o lar permanece, mesmo com dificuldades. Mas quando é o contrário, o desmoronamento é rápido. Pode observar, isso é no contexto atual também. No contexto atual. Uhum. Porque a feminilidade, no caso especificamente da experiência psíquica da feminilidade, há uma natureza intrínseca ao processo de evolução que tem a ver desde o aspecto da maternidade, como mediunidade da reencarnação, eu chamo a maternidade como a mediunidade da reencarnação, quanto também pelo próprio desenvolvimento, aí entra fatores hormonais, bioquímicos, uma série de coisas, da abnegação, da renúncia, da garra, da coragem que a mulher possui no trato com os desafios da existência. Aí entra aspectos antropológicos, que a gente não vai aqui desdobrar por uma questão do tempo mesmo. Então, nesse aspecto aí, a Vera citou essa citação aí, que é muito interessante, independente de estarmos num contexto diferente agora, mas continua válido. Né? Quando a mulher cai, quando a mulher rompe o equilíbrio dentro do lar, a tendência é esse lar realmente se esfarela, se desgoverna profundamente. Estou falando aí moralmente, né?
Quando acontece com o homem, a mulher consegue, de alguma forma, sustentar a pilastra, ainda que cheie de feridas, de dores, de muita confusão familiar, uma série de coisas. Né? Então, há uma pilastra, é uma pilastra essencial, sabe? E eu acho que a gente vai voltar a abordar, sim, a tarefa e a missão das mulheres, porque é uma missão fascinante em todos os contextos. Desde a mulher nas suas profissões, desde a mulher no comando de países, de estados, de prefeituras, desde a mulher nas artes, a mulher na sensibilidade moral. Nós temos um universo monumental. E como o espírito reencarna em ambos os sexos, quando a gente fala da mulher ou do homem, nós estamos falando do espírito, que traz as duas polaridades e vai reencarnar em ambos os sexos. Verdade. Eu particularmente, eu quero reencarnar como mulher daqui a 1000 anos. Eu acho que eu não aguento o que a mulher aguenta hoje, não. É uma força que a gente assistindo com calma, meditando, vendo a vida da mulher hoje. Hoje, não estou falando do passado, já foi pior. Hoje, não sei se eu aguentaria no meu hábito, todo o meu contexto da minha polaridade ainda está muito presa ao masculino. Então, essa força que você falou é importante das mulheres atualmente, e vencer experiências que muitos homens, muitos de nós ainda não teremos capacidade de vencer. Mas eu queria falar de Jesus um pouquinho. Não sei se você está cansado. Não. Falar de Jesus, eu estou só preocupado. Aqui eu estou tendo oscilação de internet. Estou só preocupado com isso. Viu? Só falar um pouquinho, falando aqui sobre o tema. A gente falou com Jesus, um pedagogo. Ele tinha um método muito bom para a época. Ele usava os instrumentos mais modernos para a difusão do seu evangelho. Hoje, a gente entende que são as parábolas, ele contava histórias, o da oratória. Jesus vindo hoje, então, vamos fazer uma análise, supondo que Jesus viesse hoje, que ferramentas ele usaria para difundir o seu evangelho? Através dos mecanismos que existem na nossa atualidade. É uma pergunta complexa, difícil, exatamente porque a gente esperar um comportamento, a gente ditar como seria um comportamento de uma alma como Cristo, é absolutamente impossível. Porque os nossos padrões não comportam ou não se ajustam aos padrões de uma alma elevada. Eles têm estrutura de comportamento completamente diferente da nossa. Né? Tanto é que Jesus escandalizou a sua época porque ele tem um comportamento diferente e diferenciado. Você falou sobre, por exemplo, a ferramenta pedagógica dele, que foi avançada para o seu tempo. Você vê, se fala muito aqui no Brasil da educação, do método Paulo Freire, né, de alfabetizar um pedreiro, tratando das coisas que o pedreiro lida, né? O pedreiro vai aprender melhor se falar da pá, do cimento, toda coisa mais. Jesus já fazia isso há mais de 2000 anos. Paulo Freire não fez nada de novo sobre isso. Porque Jesus ensinava aos pescadores, o reino de Deus é como atirar uma rede, ou seja, né? Se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, que era o grão muito vendido lá nas ruas de Jerusalém, na região da Galileia. Então, ele usou ferramentas avançadas e, com certeza, usaria, aproveitando o contexto atual, mas, olha, é imprevisível. Não há como a gente pegar um espírito da hierarquia da condição do Cristo e tentar previsibilizar como ele iria utilizar os recursos. Eu não ouso fazer isso. Seria muita presunção de minha parte. Verdade. Mas a resposta contribuiu bastante. O Fred, não temos como agradecer o seu tempo conosco aqui. Nos enriqueceu,
lhe provoquei. Você reclamou das minhas perguntas, né? Mas isso é para enriquecer o debate, extrair os conhecimentos de vários anos de estudo, de conferências que você faz aí pelo país afora. E você sempre contribuiu conosco aqui na AME, no Movimento Espírita de Caruaru. Em nome de todos aqui do Movimento Espírita de Caruaru e região, nós te agradecemos, te abraçamos, que Deus te ilumine, te abençoe. De que você fizesse as suas considerações finais, agradecendo a todos vocês aí que fizeram as perguntas, os comentários, nos assistiram, nos acompanharam com muita paciência. Então, você pode fazer seus comentários finais e, por favor, se possível, fazer a nossa prece de encerramento. Muito bem. Eu quero agradecer, Edson, a AME, pelo convite afetuoso, carinhoso de participar desse seminário. Estou muito feliz por essa oportunidade. Quero enfatizar, você deixou um espaço para saber, eu estou há 40 anos na atividade espírita, mas estou fazendo 62 anos de idade este ano. E com alegria, muita gratidão nesta reencarnação pelo conhecimento espírita. E quero só concluir para os amigos, lembrando talvez um pouquinho da pergunta sua anterior. Sem dúvida que Jesus continuaria sendo grande educador, trabalhando o nosso caráter, se ele aqui viesse, nesse momento atual, ou alguns anos à frente, trazendo conhecimentos mais vastos, aproveitando que a ciência já nos entregou. Com certeza, ele iria aproveitar esse conhecimento científico atual e dar profundidade, mostrando que todas as coisas estão interligadas, e trabalharia com muito mais afinco o nosso mundo interno. Se há mais de 2000 anos, numa Galileia distante, no aramaico, que era uma língua muito limitada, ele conseguiu fazer um trabalho encantador na intimidade das almas, imaginemos na atualidade, com a amplitude dos recursos que o nosso psiquismo adquiriu ao longo do tempo. Então, sem dúvida, será um trabalho magistral de educação de profundidade. Rogando também que Deus abençoe os nossos internautas, os amigos que estão participando conosco nesta noite, que nós possamos prosseguir confiantes, sem medos, sem receios, com coragem existencial, com serenidade diante dos desafios, com compreensão diante do momento difícil que a humanidade está atravessando. Mas esta tempestade está passando e passará. E a humanidade será beneficiada com a experiência que ficou. Vamos prosseguir, semeando e semeando, aprendendo e aprendendo, clareando os próprios rumos internos para iluminar a nossa volta, jogando a divina semente em outros corações para que germine ao lado da nossa semente, lado a lado, compartilhando, aprendendo que não estamos aqui para competir com ninguém, mas para compartilhar, conviver e amar. Muito obrigado, façamos a nossa prece. Querido Jesus, agradecemos a bênção desta noite, a honra que nos deste do encontro através da nossa AME, a sigla que unida forma a expressão do teu coração. Derrama a tua paz sobre a humanidade inteira. Conforta aqueles que estão vendo seus entes queridos partindo, vitimados pela pandemia. E recebe os que partem com toda a ternura da tua misericórdia infinita. E a nós, que o aprendizado prossiga, cheio de entusiasmo e de contentamento. Abençoa a nossa AME, para que esta instituição continue unida e coesa, colaborando para a iluminação da humanidade. E tenhamos o coração pacificado, a mente branda, a fim de servir ao teu evangelho como retrato da tua presença junto às dores do mundo. Fica conosco e nos abençoa hoje e sempre. Muita paz. Uma boa noite a todos, muita paz, Deus ilumine a todos. Um grande abraço a todos. Um abraço.